Olá, neste vídeo vamos fazer uma introdução ao HTML e vamos ver o que é o HTML, quais são os principais componentes, as tags, os elementos, atributos. E depois em vídeos seguintes, dentro deste tópico ainda de introdução, vamos colocar em contexto HTML, CSS e JavaScript, falar da macroestrutura de um documento HTML, falar um bocadinho sobre como é que os elementos HTML se relacionam entre si, qual é a estrutura dos elementos dentro de um documento, e depois ver alguns elementos básicos, alguns elementos simples, e falar um bocadinho sobre elementos contentores. Então, o que é HTML? Essencialmente, HTML é uma linguagem baseada em texto, em que existem elementos dessa linguagem que indicam ao browser como é que aquele texto está organizado e como é que o browser deve, qual é o significado, digamos assim, das várias partes que compõem o documento. O termo HTML é uma sigla que significa Hypertext Markup Language e, portanto, o que é que querem dizer estas várias componentes do nome? Bem, o último elemento é simples, é a linguagem, é uma linguagem, portanto significa que há aqui uma sintaxe e um significado para aquilo que a gente constrói com HTML. É uma linguagem de markup, traduzido para português podemos traduzir como uma linguagem de marcação. E o que é que isto significa? O que é uma linguagem de marcação? Significa que, como podemos ver aqui em baixo, neste exemplo, que é uma linguagem que nos permite marcar determinadas palavras ou determinadas frases ou determinados elementos no nosso conteúdo. Aqui, por exemplo, podemos ver que esta palavra, italics, está marcada com as tags, com etiquetas em português, e a tag de fecho /i. Portanto, no fundo, estas tags, estas etiquetas, delimitadas por estes símbolos, menor e maior, marcam aquela palavra. Portanto, indicam que aquela palavra tem um determinado significado, deve ser representada visualmente pelo browser de uma determinada maneira. Portanto, é uma linguagem de marcação. Nós pegamos num conteúdo e polvilhamos esse conteúdo, digamos assim, com etiquetas, com tags que marcam esse conteúdo, que marcam pedaços desse conteúdo. E é uma linguagem de hipertexto. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que com HTML nós conseguimos pegar num texto, num conteúdo. Aqui pegamos num texto, claro que nós sabemos que as nossas páginas web não são apenas texto, mas para simplificar, pegamos num texto e conseguimos anotar, marcar esse texto, e para além disso conseguimos tornar esse texto em hipertexto, ou seja, texto com ligações a outros textos. Portanto, hipertexto, o significado de hipertexto no fundo é isto, é texto que tem ligação a outro texto. Portanto, nós podemos seguir um texto e aceder a outro texto, por exemplo, que adiciona informação, que dá mais detalhes, mas que é um texto independente do primeiro, que está num recurso web diferente, está num fecheiro HTML diferente, num documento HTML diferente. Portanto, HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. É uma linguagem baseada em texto, ou seja, é algo que nós conseguimos ler, nós conseguimos ler e escrever diretamente. Portanto, não precisamos de um programa de computador para escrever esta linguagem. Portanto, ela é acessível desse ponto de vista. Portanto, nós conseguimos abrir um documento HTML, é um documento de texto simples, e nós conseguimos ver e alterar
o texto e as etiquetas, as tags que estão a marcar esse texto. E no fundo, aquelas tags, aquelas etiquetas estão ali apenas para dizer ao browser então como é que o texto está estruturado e como é que ele deve ser apresentado. Aqui em baixo vemos então um exemplo muito simples. Do lado esquerdo o HTML, o texto cru, HTML, e do lado direito a forma como este texto, como este documento é renderizado, é mostrado pelo browser. Estamos a ver que aqui é uma marcação muito simples, é um HTML muito simples. Essencialmente estamos a marcar aquela palavra italics com aquela etiqueta I e é precisamente itálico. E portanto o browser renderiza aquela palavra em itálico. Temos aqui mais algumas etiquetas, BR, para dizer ao browser que queremos mudar de linha. E na linha de baixo temos apenas mais 2 BRs para mudar, criar uma nova linha. Depois, claro, vamos ver em muito mais detalhe outras etiquetas e vamos ver com mais detalhe o que é que podemos usar e como é que podemos marcar os nossos documentos HTML. Mas antes disso, vamos ver alguns detalhes então destas tags. Eu vou passar a usar a palavra tag. Eu prefiro usar o termo em inglês, mas em português traduz por etiqueta. Então, o que é uma tag? Como é que nós marcamos então o nosso texto? Portanto, as tags são símbolos, são palavras delimitadas por aqueles símbolos, menor e maior. E existem essencialmente duas partes para a tag. Existe uma tag de abertura, aquilo que chama uma tag de abertura, que é o que vemos ali na imagem do lado esquerdo. Portanto, a tag de abertura tem os símbolos menor e maior nas extremidades e entre esses símbolos temos o nome da tag. Os nomes das tags variam muito. O exemplo que temos aqui é uma tag com apenas uma letra. O nome da tag é apenas P. P é de parágrafo. Mas existem tags que têm nomes que são palavras um bocadinho mais completas e mais fáceis de ler. Mas do lado esquerdo temos então a tag de abertura. A tag de abertura marca o início, ou indica o início da marcação, digamos assim. É a partir daquela tag que o texto que vem a seguir está marcado. Para indicar o final da marcação, temos uma tag de fecho. A tag de fecho é igual à tag de abertura, mas tem uma barra antes do nome da tag. As tags de abertura e de fecho escrevem-se exatamente como estão ali, sem espaços entre aqueles símbolos. Portanto, dentro do símbolo, do par de símbolos menor e maior, as coisas escrevem-se tipicamente sem espaços. Há exceções, como vamos ver para a frente, quando temos atributos, mas se não tivermos atributos, se estivermos a escrever um conjunto de tags como está ali, tipicamente não escrevemos espaços entre aqueles símbolos. Aquelas tags, a tag de abertura e de fecho, no fundo representam um elemento. Ao conjunto, a este conjunto que aqui temos, tag de abertura, tag de fecho e o texto que está lá dentro, nós designamos por elemento. Okay? Portanto, passamos a ter um elemento. Portanto, o elemento tem a tag de abertura, a tag de fecho e o conteúdo. O conteúdo é simplesmente o texto que está marcado. Okay? Mas isto são termos que é importante começarmos a fixar. Portanto, aqui temos o elemento, nós podemos dizer, depois podemos designar estas coisas de maneiras diferentes quando estamos a conversar, mas aqui, face a este texto, nós diríamos que temos aqui o elemento P, e esse elemento P tem o texto My cat is very grumpy. Okay? Às vezes, já agora só para tentar clarificar, às vezes nós oralmente confundimos as coisas e chamamos elemento ou tag
a uma coisa. Às vezes chamamos de elemento a algo que apenas é apenas a tag, outras vezes chamamos tag e na verdade queremos nos referir ao conjunto, na verdade ao elemento. Portanto, isso é normal de acontecer oralmente, portanto, nós temos que perceber pelo contexto o que é que queremos dizer. Mas formalmente, se estivermos a escrever, devemos ser um bocadinho mais corretos e ter atenção a estas diferenças, não é? Tag e elemento. É uma coisa importante de saber logo de início quando estamos a escrever HTML é que o espaço, a maioria do espaço, portanto, dos espaços em branco, num documento HTML, num fecheiro HTML, é simplesmente ignorado pelo browser ou colapsado. O que é que isto quer dizer colapsado? Quer dizer que se eu escrever 2 espaços, o browser colapsa e assume apenas um. Ok? Portanto, na verdade, o que interessa não são propriamente os espaços extra, mas apenas os elementos que lá estão, não é? As tags, o conteúdo da tag. Os espaços nós podemos usar, e muitas vezes usamos, simplesmente para estruturar o documento de maneira a ser mais fácil de ler pelo ser humano, por nós, não é? Portanto, usamos os espaços para melhorar a legibilidade do nosso documento para nós próprios. Para o browser, os espaços, na maioria das vezes, há sempre uma ou outra exceção, mas na maioria das vezes é simplesmente ignorado os espaços extra. Portanto, neste exemplo que temos aqui, portanto, do lado esquerdo temos o nosso HTML cru, e do lado direito a forma como ele é renderizado, como ele é interpretado pelo browser, estão a ver que as quebras de linha, por exemplo, uma quebra de linha é um espaço, são simplesmente ignoradas. Okay? Portanto, nós podemos, nisto não é um bom exemplo, não é? Mas poderíamos usar quebras de linha para facilitar a leitura do nosso código HTML. Para o browser, isto é como se estivesse tudo escrito na mesma linha. Os elementos HTML, portanto, aquele conjunto, tag de abertura, conteúdo, tag de fecho, podem ter atributos. Os atributos servem para nós, de alguma maneira, especializarmos aquele elemento. Para conseguirmos atribuir características ligeiramente diferentes e entre elementos diferentes que aparecem no nosso documento HTML, mas elementos criados à custa da mesma tag podem ter características diferentes por terem atributos diferentes. Vamos ver um exemplo para tornar isto mais claro. Mas no fundo um atributo é algo que adiciona informação, caracteriza, especializa um bocadinho mais o elemento. E os atributos são escritos na tag de abertura, a seguir ao nome da tag, mas sempre dentro daqueles símbolos, menor e maior, são escritos como pares. Nome igual a valor. Okay? O nome do atributo é um nome pré-definido pela linguagem HTML. Nós temos que saber que atributos é que estão disponíveis para cada elemento, para cada tag. Depois o símbolo igual e depois entre aspas, isto é importante, entre aspas, o valor que nós queremos atribuir. E o valor tipicamente é uma coisa que somos nós que definimos. Alguns atributos têm valores pré-definidos, nós só escolhemos um valor entre algumas opções. Na maioria dos casos o valor é algo que é completamente aberto e nós escrevemos o que quisermos. E podemos, na verdade, podemos incluir mais do que um atributo num elemento. E nesse caso, quando um elemento tem vários atributos, simplesmente separamos por um espaço os vários atributos, os vários pares, nome igual a valor. Aqui vemos um exemplo, aqui em baixo. E neste caso é um exemplo para criar um link. Depois vamos falar um bocadinho mais sobre links, mas aqui já vemos uma primeira formulação de como criar um link para uma outra página. Daqui vemos o nosso texto HTML cru e a certa altura temos aqui a frase "This is a link" e nós queremos transformar esta frase num link, em algo que o utilizador pode clicar para seguir para uma outra página. Como é que fazemos isso? Usamos o elemento A, o elemento A é de âncora, que não é um nome assim muito
intuitivo para o significado, para o que ele faz, mas a âncora na verdade é o elemento que nos permite criar links para outras páginas. E portanto aqui temos a tag de abertura. Reparem que a tag de abertura, quando temos atributos, fica uma coisa mais comprida. Portanto, símbolo menor, nome do elemento, neste caso o nome da tag de abertura, é a mesma coisa, A, e depois um espaço, nome do atributo, neste caso o nome do atributo é href, novamente é um nome pouco intuitivo, mas href vem de hyperreference, que é o mesmo que um hyperlink. E portanto aqui o que estamos a dizer é que este atributo href tem o valor, e este valor que aqui vem à frente, que é um endereço web. https://www.w3.org. E reparem que o valor está entre aspas. E só depois é que fechamos aquele, colocamos o símbolo maior para fechar a tag de abertura, e depois a nossa frase, e depois a tag de fecho, /a. E isto delimita este elemento que corresponde a um link com este texto, this is a link, corresponde a esta segunda linha aqui do lado direito. Portanto, o browser renderiza isto por default com a cor azul e com sublinhado para indicar que aquilo é um link. Depois nós vamos poder mudar isto tudo em CSS, mas isto é a forma default. Portanto, aqui estamos a especializar no fundo este atributo A, este elemento A, que na verdade no caso concreto deste elemento não faria sentido sem atributo, porque o atributo está aqui, o href está aqui para nós dizermos ao browser por onde é que ele deve saltar. Se criarmos um link e não dizemos ao browser por onde é que ele deve saltar, o link não tem efeito nenhum, portanto não teria propósito de termos lá aquele elemento. Em baixo vemos outro link, mas neste caso com dois atributos. Só para exemplificar sintaticamente como é que nós fazemos isto, como é que escrevemos dois atributos no mesmo elemento. E é muito simples, é simplesmente escrever um espaço a seguir ao atributo anterior e depois escrever um novo par, nome igual a valor. Então, neste caso, novamente, isto é um nome, estas coisas a gente vai aprendendo com a experiência, pouco e pouco. O nome do atributo é target. O atributo target num link, neste elemento A, significa onde é que nós queremos que o browser abra a nova página. Okay? E o default é abrir no mesmo tab ou janela do nosso browser, mas nós podemos dizer, não, eu quero que o novo link, nova página, seja aberta num novo tab. Okay? E este valor underscore blank tem esse significado. Neste caso é um exemplo de um atributo que tem valores pré-definidos. Não podemos escrever aqui qualquer coisa. Okay? Portanto, escrevemos esta palavra underscore blank para dizer ao browser abre um novo tab e carrega lá a página indicada por este link. Portanto, elementos e elementos com atributos. Dois atributos que é importante introduzir já, porque eles vão surgir quando virem exemplos noutras fontes, vão ver estes atributos, ID, atributo classe, só para introduzir assim rapidamente. Não os vamos usar já, mas para ficarmos a saber assim por alto o que é que eles fazem, ou para que é que servem. Atributo ID, e são atributos importantes também, porque ao contrário, vou voltar um bocadinho atrás, ao contrário destes dois atributos, href e target, que fazem sentido apenas quando aplicados a este elemento A, ao elemento que cria um link, os atributos ID e classe são atributos completamente genéricos. Qualquer elemento pode ter aquele atributo. Okay? Portanto, a qualquer elemento HTML nós podemos atribuir um ID. E o ID serve para nós próprios, nós programadores, darmos uma identificação única àquele elemento. Se por qualquer razão precisarmos de dar um nome que seja mais fácil para nós identificar num elemento, numa página, podemos usar o ID. Portanto, o valor que nós atribuímos a um ID num documento, dentro de um documento HTML, tem que ser único. Okay? Portanto, tem que servir para identificar de forma unívoca um determinado elemento. Portanto, tem que ser único.
Não podemos repetir o valor do ID. Cada elemento pode ter um ID se nós quisermos, embora isso não seja muito aconselhável. Tipicamente atribuímos IDs apenas a elementos selecionados, a alguns elementos importantes na nossa página. Mas qualquer elemento pode ter um ID, mas os IDs têm que ser diferentes entre si dentro de um documento. Entre documentos ou ficheiros diferentes, os IDs podem ser repetidos. Outro atributo genérico e muito frequente de nós vermos nos documentos HTML é o atributo classe. Isto vai ser usado apenas quando falarmos de CSS, mas é um atributo que nos permite atribuir aquilo que se chama uma classe CSS a um elemento que no fundo representa uma categoria definida por nós, de maneira que nós depois em CSS podemos estilizar todos os elementos de uma determinada categoria de uma só vez. Okay? Mas depois quando chegamos a CSS vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Existem vários tipos de elementos em HTML, já assim duas grandes categorias de elementos que importa conhecer, que importa começar a fixar e começar a identificar, que são elementos do tipo bloco e elementos inline. Um elemento de bloco é um elemento que, por omissão, se nós não dissermos mais nada através de CSS, vai ocupar toda a largura da página, toda a largura da janela, mesmo que o conteúdo não ocupe toda essa largura. Por exemplo, aqui temos um elemento que é o elemento H1. O H1 é um heading nível 1, que é o heading maior. Portanto, no fundo serve para indicar o título de um capítulo, assumindo que o documento, a página HTML que nós estamos a escrever, tem essa estrutura de documento com capítulos ou secções e subsecções. Portanto, isto indica um nível superior, é um heading nível 1. E este elemento H1 é um elemento que eles chamam de elemento de bloco. Portanto, quando eu escrevo aqui, quando marco uma parte do texto como H1, reparem aqui no tag de abertura H1, tag de fecho H1, reparem como o browser renderiza isto. A primeira parte desta linha do meu código fica aqui numa linha e depois as palavras level 1 heading ficam numa linha separada, porque este elemento é um elemento de bloco, portanto ocupa toda a largura da página. E o que vier a seguir aparece numa linha separada. Portanto, os elementos de bloco ocupam a linha inteira. Os elementos inline são elementos que são colocados lado a lado enquanto couberem numa linha. Aqui temos um exemplo de um elemento inline. Já tínhamos visto o elemento I é um elemento inline, por exemplo. Aqui é um elemento parecido, na verdade, com o I, que é o AM, que é de ênfase. E dar ênfase é parecido com o italic, porque na maior parte das vezes o ênfase, a forma de criar ênfase no texto é colocando o texto em itálico, mas não tem que ser sempre assim, é o browser que decide. Mas estão a ver com o elemento inline, ou seja, a forma que o browser usa para renderizar esta linha de texto é esta que aqui vemos, e portanto a palavra emphasized, que corresponde ao elemento AM, é escrita na mesma linha, portanto é em linha com o restante conteúdo. Portanto, elementos de bloco ocupam a linha inteira, uma linha inteira, elementos inline ocorrem dentro da linha enquanto houver espaço. Claro que se a frase fosse muito comprida, elementos inline que existissem aqui à direita seriam passados para uma nova linha, mas aí já tem a ver com o fluxo normal do texto na página. Ok, e vamos ficar por aqui.